Salve, salve, povo da cultura! Eu sou Meire de Origem, está começando mais um episódio do Sim de CT na Cultura. Gente, hoje o programa recebe um artista que transita por diferentes linguagens da arte e da cena urbana. É artista de dança, diretor coreógrafo, educador e criador, nascido em São Paulo, hoje morador de Jacareí. Ele desenvolve uma pesquisa artística que investiga o corpo como linguagem, explorando a dança como espaço de reflexão, encontro e expressão. Seu repertório atravessa diferentes linguagens como balé, o jazz, danças urbanas, teatro e poesia falada, além de manter relação com a cultura hip hop e a cena urbana independente. Atualmente, como diretor do grupo Ritmos da Cidade, vamos falar sobre isso aqui, desenvolvendo processos criativos e projetos que aproximam a dança de diferentes públicos e contextos, acreditando na arte como ferramenta de formação, pensamento crítico e construção coletiva. Bom, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, bem-vinde. Meu querido amigo Gabriel Vitor, Vitor Gabriel, mais conhecido como Vitor Chaves. Eu quero saber depois o porquê desse Vitor Chaves. Olá, tudo bem, meu pessoal do CT? Meire, obrigado demais pelo convite. E eu estou muito honrada de estar aqui com você. Vamos bater muito papo e vai saber o que seria o Vitor Chaves. Quero saber tudo. Ai, Adorei que você está super selvagem. Vai ser uma tô troca. uma oncinha. Amo! Então, vou pedir para a produção rodar a vinheta e a gente volta para bater esse papo. Roda pra gente, produção. Rádio CT apresenta Sim de CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O CT na Cultura é uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. Hoje nós estamos recebendo o bailarino, ator e diretor do grupo Ritmos da Cidade, Vitor Chaves. E para a gente começar essa troca, Vitor, eu queria que você falasse para gente como a dança entrou na sua vida e em que momento você percebeu que a arte poderia se tornar também um caminho profissional. A dança ela começa na minha vida muito pequeno. Acho que bastante artistas falam assim, eu sempre achei que ia dançar. Mas eu não, eu não achei que eu ia dançar. E aí eu tava na escola e tinha o Cantando da Chuva, que era um filme que a professora passou, e a gente assistia esse filme, que tinha a ver com história, na verdade a gente tava falando sobre cinema, e eu adorei, cara, ele tava sapateando, na hora que eu não sabia que era sapateado, e ele tava sapateando, 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 e eu comecei a copiar ele, imitar pra fazer graça, eu sempre fui graça da turma. Então pra fazer graça eu ficava imitando ele, e um dia teve um sarau artístico na escola. Todo mundo, eu estava ali no meu sétimo, sexto ano, e todo mundo era do terceiro do ensino médio. E esse sarau era dos anos 80, 70 e 90. E aí falaram, Vitor, você tem que dançar da noite. Eu falei, isso! E todo mundo disse, não, vai. Eu fui correndo pra minha casa, eu peguei um guarda-chuva, coloquei uma calça preta, um chapéuzinho. Minha mãe, vamos, 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 vamos. Aí a gente foi pra esse sarau. E aí colocaram minha música lá. Eu lembro que a música, né, a gente era da época do pendrive, então a música não tava rodando no pendrive. Colocaram certinho e soltaram a música. E assim, foi uma sensação muito gostosa de ter primeiro pessoal, o público da escola inteira ali assistindo e eu sapateando, né? Por muito tempo depois eu fui saber o que era o sapateado. Então eu comecei ali. E dali eu entrei no grupo da escola de sarau, que eram pessoas que, os alunos que produziam o sarau mensalmente, né? Quando eu entrei, eu ia muito para a parte do teatro, porque eu já fazia teatro na Serra Lago em Jacareí, eu entrei pela parte do teatro, então fazia muito teatro de família, teatro de como seria na escola, coisas do bullying e tudo mais. Até que um dia a gente falou sobre o Dia das Mães.
E aí a gente falou, vamos montar uma coreografia de Dia das Mães? Essa cabeça, a gente montou uma coreografia de Dia das Mães. E eu, uma amiga minha, e a gente ficou ensaiando. Aquele 9 meses, que fala sobre cada mês que a criança vai. E assim, eu lembro de no Dia das Mães, desse sarau, simplesmente a gente terminando de dançar e as mães chorando. Oh, Chorando. Falei, gente, ninguém gostou! E aí, não, eu não tinha nada. E falava, meu Deus, você é bailarina. E eu não é. E ali tinha um olheiro. Onde tinha uma pessoa que era da dança, que era de uma escola de dança, inclusive, e ela falou assim: vem pra academia de dança para você fazer uma aula. E eu falei assim: gente, mas eu não danço. E aí, para chegar lá, fazer uma pequena audição para eu conseguir entrar ali como bolsista. E quando eu entrei como bolsista, eu lembro até no dia que tinha mais um menino que também ia fazer, ah, o menino ganhou, já danço, não danço. E eu entrei, isso há 7 anos atrás, 7 anos atrás. E aí eu entrei. E aí, dali em diante, eu fui me envolvendo, fui pro sapateado, para conhecer depois o Cantando na Chuva, fui pro balé, comecei com balé, que o nome falou assim, ó, tem jazz e balé. Aí eu falei, jazz, eu não sei o que que é. Vai ser uma dança que eu não conheço. Balé, pelo menos eu sei o que é. É, fiquei um bom tempo em balé. E nesse meio tempo de passando de uma modalidade para outra, eu entrei nas danças urbanas. E aí, quando eu entrei nas danças urbanas, aí foi um caminho ali sem volta, porque foi quando eu comecei a entender um pouco mais que da cultura, um pouco mais da dança em si, e foi quando eu fui me desenvolvendo para poder articular, como hoje eu gosto de articular outra movimentação dançante. Então, minha dança começou ali na escola com o olheiro, e foi muito interessante isso, porque eu acho que muitas pessoas acabam começando uma oportunidade assim, sem mais, sem menos. Então, para mim, era sem mais, sem menos, né? Uma dança ali, que ia terminar depois do dia estudando. E graças a Deus, eu entrar numa escola de dança, onde eu fui bolsista até o final, virei professor lá, enfim. Foi bem legal. muito massa. Que história linda, né? E é muito legal quando a arte está intrínseco na gente, porque você pode trilhar diversos caminhos, mas ela te encontra, assim, né? Não, não interessa, assim. Exato. Ela vai te encontrando e vai fazendo com que você se descubra. Você já é, mas às vezes só não tem essa ideia, como no seu caso, né? Isso é muito da Exato. hora. E aí, ainda falando sobre isso, o seu trabalho atravessa diferentes linguagens, como você mesmo falou, que é o balé, o jazz, as danças urbanas, teatro, poesia, poesia falada, enfim. Como que essas diferentes influências foram contribuindo para a sua identidade artística? É, eu acho que quando a gente entra para a parte dançante, e aí pegando uma situação que é entrando dentro do lugar acadêmico, você tem muitas referências europeias, né? Quando eu comecei com o balé, e o balé tem muitas referências da Europa. Então, muito tempo eu fui num processo, o corpo ideal, a gente fala de técnicas ideais, de movimentações ideais, que vinha de algo que já estava sendo passado, e a gente mantém essa mesma estética. Quando eu começo a entrar em outras vertentes, em outras modalidades, a movimentação são trabalhadas com históricos diferentes. Então, quando a gente foi percebendo, né? Eu fui percebendo que nem tudo é pela Europa. Nem tudo é só essa parte que eu tenho que estar muito bem definido de magreza, muito posuda. Eu existo em outros espaços, assim como outros existem e tem as mesmas variações e tem a mesma importância e o mesmo poder. Então, quando eu fui transitando dentro das outras vertentes, eu fui me identificando, não que eu não me identificasse mais com o balé, mas eu fui me identificando nos lugares que eu podia estar. Eu entrei para danças urbanas e eu lembro que um professor falou para mim assim: você é muito balé, você não tem danças urbanas aí, tem que ter danças urbanas, você tem que achar danças urbanas. E aí eu falei: meu, eu tenho que achar minhas danças urbanas, eu tenho que achar meu lado urbano. E até numa coisa de realmente, como né, um atleta, porque a dança tem essa parte atleta, então essa cobrança de que eu tenho que melhorar a técnica, eu tenho que trazer mais a técnica. Então eu comecei a entrar na parte do conhecimento. Então eu comecei a imerser dentro, tá? Beleza, existe a danças urbanas, mas quais são as vertentes das danças urbanas? Porque
Aí, quando eu destrinchei essas danças urbanas, eu comecei a ver, eu tenho house, eu tenho breaking, eu tenho pop, eu tenho rock, eu tenho wacking. Hoje em dia, dentro das danças urbanas, eu me encontro dentro da vertente do wacking. E aí, só dando um pequeno gancho, o wacking, ele é uma dança urbana, é uma vertente onde foi se encontrado ali vindo do punk, então uma geração punk, onde eram pessoas LGBTs e estavam ali curtindo dançar esse estilo punk. Claro, o punk falou, não, vocês não são as músicas aqui não. E ela pegou aqui assim, indignada. A gente tinha, né, esses clubes que estavam ali gesticulando a movimentação para dar início para essas movimentações. Então essa galera se sai do punk e ficam juntas. E agora é conhecido como wacking, né? Que o wacking vem de bater. Então a gente encontra essa vertente do wacking como uma verdadeira resistência. Então, quando eu tenho ali, e aí eu lembro muito de estar, tipo assim, não, tem que estar de hip hop, que também é uma vertente, né? Então tem que estar de hip hop. No meu corpo eu encontrava isso. Quando eu entrei pro wacking, quando eu estudei mais o Vogue, meu corpo encontra isso. Então a dança foi me mostrando caminhos que eu poderia pertencer em outros lugares. Eu poderia encontrar a minha movimentação, tanto no conforto quanto no extremo, mas ainda sendo eu. Eu não precisava estar parecendo uma pessoa europeia, eu não precisava estar parecendo um outro vertente. Eu poderia ser eu e ainda assim trazer o respeito, ainda assim trazer a técnica, assim, trazer as novas movimentações, né? E que importante, né? Inclusive você trazer você como sendo esse corpo político, esse corpo, né, né, enfim, LGBT, né, que é mais. Então eu acho que é isso. É uma representação, né? Embora se encaixe de repente em uma das siglas, mas é uma representação de um todo. E a gente é um país, né, muito diverso, muito plural. Então, assim, importante isso demais até para o lance da representatividade. Outras pessoas, né, que te veem, né, pessoas pretas, né, pessoas periféricas, outros corpos, né, enfim, com outras narrativas, podem falar, ó, de repente isso aqui não tá me cabendo, mas isso aqui me cabe. Muito massa. E, Exatamente. inclusive, você costuma dizer uma coisa que eu acho sensacional, que a arte precisa ser contemplada e não apenas consumida rapidamente. Algo, inclusive, que vai um pouco na contramão do ritmo acelerado da sociedade de hoje, visto esses tempos, inclusive, de internet, né? Como que essa ideia aparece no seu processo criativo e na forma como você pensa a dança? Esse processo ele aparece que eu gosto de pensar que realmente eu tenho pessoas que elas querem conhecer, tem pessoas que querem aprender e tem pessoas que só querem ver. Então, quando eu estou num processo artístico, eu entro num espaço de o que eu quero apresentar ao meu. O que eu quero que o outro me veja. E quem é esse outro? A gente está realmente num lugar que a internet entrega as coisas muito rápidas. Hoje, ChatGPT, Gemini, né? Enfim, entregam para você tudo muito rápido. Então, você tem pessoas que vai acompanhar, por exemplo, uma coisa que você está estudando há anos em 1 minuto de vídeo. A arte ela deve ser contemplada ao ponto de eu perguntar, mas como aquilo surgiu? Mas por que aquilo está acontecendo? Mas por que aquilo. E eu vejo que hoje, no ritmo acelerado que a gente está, onde a gente tem até no YouTube a velocidade de 2x para você assistir aquilo rápido e já ir para o próximo, eu vejo que isso também é um muro que a gente tem que quebrar. A contemplação da arte encontra quando você também consegue enxergar o que aquele artista, quem é aquela pessoa, o que aquele trabalho está querendo representar, o que aquele trabalho quer falar. Quando eu penso que, às vezes, eu vou pensar em 1 mês uma coreografia para poder estar em 1 mês ensaiando, 1 mês treinando, então, ou seja, são 3 meses, para depois ela subir no palco e ter 3 minutos, eu penso na contemplação desse processo inteiro. Então, quando eu estou trabalhando cada processo, o artista que está comigo, ele também está entendendo. Eu vou levantar o ombro que representa isso, representa tal fulano, que representa tal classe.
Hoje, os meus trabalhos, eles encontram um lugar que eu acho que não é só de admirar, ele é um lugar para também ser cutucado. Então, eu gosto muito que a pessoa, pode ser que ela saia num incômodo. Eu tenho trabalhos que as pessoas olham e falam assim, tá, tô incomodada. E aí, só pelo fato dela estar se sentindo incomodada, e pode ser porque ela pensou em uma coisa que ela nunca tinha pensado antes, pode ser que ela viu uma coisa totalmente fora da bolha dela, ou pode ser também que ela nunca nem tinha parado para pensar sobre ela, também já valeu. Então, a contemplação da arte, onde você para tentar entender o que, que aquele artista é, porque aquele artista também, o artista em si, na verdade, ele também está se movimentando pelaquela arte. Então, ele está gritando ali na frente, ele está falando ali na frente, ele está dançando ali na frente, ele está falando de alguma coisa. Hoje, eu acho que a arte, ela é uma bandeira branca, de uma forma que a gente consegue é, minimamente fazer críticas ao ponto que eu posso suavizar. Então, são críticas que eu posso falar e aí qualquer coisa eu falo, era só uma música qualquer, não tem nada a ver, não. Quando vem esse debate. Ou muitas das vezes eu falo, não, você não entendeu o meu trabalho, você não está entendendo o que aqueles corpos estão falando. Eu acho que quando o artista e a Ritmos também, tem muitos bailarinos que se unem nessa ideia, que a gente precisa falar algo para alguém, para que esse alguém venha conosco. Então, Sim. eu vou contar algo para você. Você pode não gostar da movimentação, mas você gostou da tese, você gostou da ideia, então você vem para a movimentação. Você pode não ter gostado Total. da tese, você pode não ter gostado da minha opinião, mas você gostou da minha movimentação, então você vem com a gente. E assim a gente consegue passar para demais, sabe? Sim, total. Acho massa, inclusive também assim, essa contemplação no sentido da onde aquilo que você tá recebendo te toca, né? Porque às vezes com essa coisa muito rápida, quando você escuta um áudio lá no e-mail, no 2, né? Enfim, às vezes você nem entendeu depois você vai o quê? Onde? Como? Tipo, assim como uma música, como que você vai conseguir se conectar com aquilo ali, né? Nessa velocidade toda. Então, assim, precisa realmente. Eu, às vezes, tem filme, por exemplo, tem série, ou tem peça, ou tem música, que eu preciso escutar ela assim, no mínimo umas 5 vezes. Pra falar, agora Sim, sim, eu entendi. Acho que essa análise, inclusive, assim, mas não é uma análise crítica do artista, mas essa análise da onde aquilo tá te tocando, para onde tá te levando, né? Isso é muito incrível, assim, exatamente. muito sensacional de fato. Eu queria aproveitar agora e falar para vocês que estão aí do outro lado da telinha, vocês já conheceram, já conheciam, né? O que estão achando desse papo? Tá rolando um chat aqui embaixo. Hoje eu tô aqui com essa figura incrível, né, aqui do Vale do Paraíba, quer dizer, a gente já pode dizer que é do Vale do Paraíba, né, Vitor? Já pode dizer, já. Eu vim pequeno pra cá. É Então, do Vale inteiro, a gente se conhece. é isso, desse território que é tão nosso, né? Então, o Vitor Chaves está aqui com a gente batendo um papo sobre trajetória, sobre arte, muita coisa. Se você está chegando agora, depois que acabar, eu recomendo você voltar ao início para você ver, porque é aulas, tá? De verdade, aulas. Produção tá deixando aqui no rodapé para vocês as redes sociais do Vitor, certo? A nossa também, então, inclusive agora, se você puder, já se inscreva aqui no nosso canal. As redes sociais vão ficar do Vitor, vão ficar na descrição desse vídeo. Então, acabando aqui, se você não conseguiu tomar nota, vai se conectar com o Vitor, vai seguir, né? Vai estar próximo. Eu sempre falo aqui hoje, as redes sociais oferecem pra gente essa ferramenta de coletividade, de aquilombamento também. Nem sempre a gente pode estar perto, mas a partir das redes sociais elas nos aproximam, né? Então, isso é muito da hora. Eu vou pedir pra produção rodar um vídeo, porque nós estamos aqui blá, 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 blá. Vamos ver Vitor Chaves em ação, né, meu amor? E aí a gente volta pra bater mais papo. Roda pra gente, produção. Shorty, she discreet, she don't want her business in the street. Be my little secret, baby, be my little.
achei legal. Amor, eu adoro, eu me amarro. Vitor Chaves, fala aqui pra gente. Muito bom. Eu. Agora a gente já viu você aí em performance. Conta pra gente. Por que Vitor Chaves? Porque é Vitor Gabriel, né? E aí? Quando que o Chaves veio pra sua vida? Aí veio o Chaves, Chaves. 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 É disso daí mesmo. É disso daí mesmo. Eu vou Ah, explicar. Eu nunca, na verdade, gostei do Chaves. Não o seriado, o meu sobrenome. O meu sobrenome é Chaves. E na escola, sempre falava. O Vitor Gabriel de Oliveira Chaves. Aí quando chegava no Chaves, pronto. As pessoas. Eu sou da época do Chaves. Hoje eu falo para as minhas crianças, é igual Chaves. Aí as crianças ficam tipo, quem é Chaves? quem é Ninguém sabe quem é Chaves? Chaves. Mas a gente que sabe da referência, na época era uma referência muito grande, então as pessoas já viam disso. Aí eu ia falar, aí o Kiko. Pi, 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 pi. Então era um apelido que eu tinha ali meio que eu não gostava. Então, quando as pessoas falavam, não, meu nome é Vitor Oliveira. Meu nome é Vitor Oliveira. E aí, quando a gente entrou no mundo da dança, quando a gente entrou nesse mundo mais artístico, o Vitor todo mundo já conhecia. E aí eu peguei e falei, putz, eu vou batalhar pela primeira vez. Eu fui fazer uma batalha de dança pela primeira vez. E aí era um open style. E eu falei assim, meu, tá todo mundo sendo chamado por um nome. Todo mundo tinha o seu vulgo. E aí, na hora, vão passando as inscrições para você colocar seu vulgo. Aí eu falei, meu, que sem graça, todo mundo com vulgo. E eu vou colocar Vitor. Aí eu peguei e falei, eu vou colocar Chaves. E aí eu coloquei Chaves com X na época. E aí eu lembro que o cara falou assim, Chavex! Eu falei, Chavex? Não, meu, eu não acredito. Eu falei, quem é esse? Juro! E aí, beleza. Aí numa outra Ah, batalha, eu ah, coloquei Thiago, se escreve Veio, que também é Chaves, só que no México chamava Thiago. Só que era Chavo. E aí o cara chamando na batalha, com vocês, Chavo! E eu toda online ali como Chavo, então era chavoso. E aí eu falei, tá, eu tenho que colocar isso antes para as pessoas já saberem quem é antes. E aí eu falei, bom, vou colocar Chaves. E aí eu acho que eu abracei essa coisa que também era algo que me cutucava. Eu acho que a gente, como artista, a gente abraça muitas coisas que cutuca e usa como arma. A gente usa a nossa sim, realidade muitas vezes, que é uma realidade que situações nos machuca, e é muito legal de usar isso como arma. Porque sim. outras Ressignificar, pessoas né? ressignificar. Outras pessoas vão ver, putz, eu tenho às vezes um nome que eu nem gosto e eu vou usar esse nome. Eu tenho uma realidade que eu nem gosto, mas eu vejo fulano, eu vejo ciclano, eu vejo beltrano falando sobre essa realidade. Eu Sim. vou falar sobre a minha também. Então, eu acho que isso foi essa ressignificação para mim. Eu quis ressignificar o meu nome para que agora eu pudesse usar tudo que fosse de ruim para mim como arma. Então, eu lembro que Sim. na época de bullying, na época de preconceito, na época dessas coisas, eu sempre usei isso na maior graça, na maior comédia, porque eu acho que eu tenho um Amo. lado mais engraçadinho, Você sabe? é maravilhosa. Eu sou apaixonada. Usando como arma. Muito bom. E agora vamos falar aqui de coisa séria. Atualmente, você atua como diretor do grupo Ritmos da Cidade, desenvolvendo trabalhos coreógrafos e processos criativos. Conta um pouco pra gente que tipo de pesquisa e experiência você vem desenvolvendo dentro desse grupo e qual a importância desse grupo para a cidade, para o Vale, né? Enfim. A Ritmos, ela nasce de um ponto que eu venho de um lugar totalmente acadêmico. Eu sempre estudei em um lugar fora de uma realidade de uma pessoa que tem a minha realidade, a minha existência. Então eu sempre fui bolsista nesses lugares, correndo muito para se encontrar dentro, porque por mais que seja bolsista, você também tem os seus processos ali e dificuldades para estar presente, mas eu sempre corri muito para conseguir falar, olha, eu tô aqui, eu também pertenço a esse lugar, eu também estarei nesse lugar. Então, eu sempre tive um estudo acadêmico e muitas das vezes eu conversava com colegas, eu conversava com os amigos e falava, não, é muito caro. Não, não dá para mim entrar, eu não tenho técnica, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E eu fiquei, meu, mas não é, a arte não é sobre isso, a dança não é sobre isso. E aquilo ficou remoendo, sabe?
dentro desse processo, eu estive em lugares que eu dançava, não que eu não gosto, adoro, inclusive, mas eu dançava muitas coisas imaginárias demais, fantasiosas demais, e não era sempre aquilo que eu gostaria de dançar, não era sempre aquilo que o meu corpo gostaria de falar. Então, juntou isso de, tá, eu estou vivendo muitas fantasias. O palco é para isso, a dança é para você poder se fantasiar. Eu gosto de falar que a dança, para você lembrar que a sua realidade, ela é uma realidade metamórfica, ela é uma realidade que você vai moldar ela, igual uma massinha, e agora você vai ser um, volta de novo, agora você é outro, e eu gostaria de que o meu corpo fosse vários. Então, eu juntei uma galera e que tinha essa mesma ideia de que a gente pode estar dançando, sim, com que as pessoas diriam, com o mínimo passo possível, mas que outra pessoa vai olhar e falar, meu, o que que é isso? Eu quero isso. E por ser um estudo que sempre vinha de lugares privados, eu sentei com outros diretores, e aí esses dois diretores que hoje em dia trabalham junto comigo dentro, que também vivenciaram isso, que também vivenciam isso, também são bolsistas, também são pessoas que sempre teve essa linha acadêmica, falaram, putz, é verdade. Vamos juntar, então, a nossa energia, a nossa força, os nossos estudos, para que a gente possa passar para aqueles que não têm essa oportunidade. E quando eu falo da oportunidade, eu não falo nem da oportunidade de bolsa ou de técnica, eu falo da oportunidade do conhecimento, a oportunidade de ser algo próximo, a oportunidade de ser algo que está ali. E aí a gente joga aqui, qual o nome? O que a gente vai falar? Mas a gente que nome que a gente coloca? E a gente pensou em ritmos, porque não é um grupo de dança em específico, é vários ritmos, é várias danças. Sim. E cidade, a gente não quis centralizar uma cidade, porque onde a gente estiver, a gente está dançando o ritmo daquela cidade. Então, isso foi quando a gente unificou. Hoje, a Ritmos trabalha sobre isso. A Ritmos trabalha, a gente teve vários trabalhos como Última Sacola, onde a gente falava de pessoas que trabalham na feira, os feirantes. A gente teve um projeto chamado Marginalizados, onde a gente falava o que é marginalizado. A gente tem um acompanhamento hoje de uma de uma psicóloga, onde ela tem esse trabalho com os demais também. Porque ainda que a gente junta todas essas pessoas que estão em situações divergentes, elas também têm processos ali no qual elas vão ter que parar. E essa é a nossa, a gente procura como nosso diferencial, que essa pessoa ela não veja aquele processo, hoje a gente ensaia todo domingo, né? Que ela não veja aquele ensaio como um cargo, como algo que ela precisa, porque ela tem que dever a mim uma dança, porque ela tem que pegar a coreografia da outra professora. Não, ela precisa estar ali porque pessoas vão assistir ela e pessoas precisam se identificar com elas, porque ela tem uma história que ela precisa passar para as outras pessoas. Então, a gente tem essa psicóloga que, obviamente, está conectada com nós diretores, então ela traz isso. Por que você está cansado? Demais. Eu teve muitos artistas que, ao longo do processo, falaram, olha, eu não vou conseguir mais. E aí, essa pessoa, essa psicóloga, né, a Amanda, beijo, Amanda, a Amanda, ela resgata essas pessoas para que elas se lembrem o poder e a sua presença ali. Porque a gente não é um grupo com milhares, mas a gente é um grupo que é forte, é um grupo que se fortifica um com o outro. Então, eu lembro que a gente foi fazer uma viagem, meu, a gente foi para Campos de Jordão, levamos todo mundo, a galera foi de van, alugando um Airbnb, a gente lá no Airbnb fazendo janta junto. Depois, 2 dias ensaiando desde as 8 horas da manhã até 9 horas da noite, dançando. Quando que você ia achar que uma pessoa poderia levantar isso? Quando todo mundo tem a mesma ideia. Então, quando a gente trouxe, falou, olha, a gente vai levar, o projeto chamava Marginalizados, né? A gente vai levar esse projeto, a gente vai falar sobre os marginalizados em outro lugar. Quem topa? Meu, todo mundo topou. Então, a Ritmos hoje ela fala sobre isso, sobre identificar dentro o seu ritmo dentro da sua própria cidade. Que demais, que projeto incrível. Desejo vida longa, assim, né? Sou muito fã de vocês, né? Enfim, Amo. a Morg já fez parte, né, com a gente do Triluna e é uma pessoa que eu tenho um amor, assim, como uma filhinha mesmo também. E ver vocês, assim, tão conectados e fazendo esse trabalho que democratiza o acesso à informação da dança, né? Que democratiza o acesso
a esse espaço da dança que às vezes é negado, como você falou, né, para muitos de nós. Então, assim, meus parabéns, vida longa de fato pro projeto. A gente está caminhando para o final, mas eu queria. Passa rápido, né? Ave Passa Maria. muito A gente rápido. podia ficar aqui de horas, assim, mas passa rápido. É sobre isso, é bom que deixa um gostinho de quero mais para todo mundo seguir suas Deixa. redes sociais, ó. Mas eu queria que você falasse, né? Você dialoga muito com projetos educativos, socioeducativos, né? Enfim. Na sua visão, qual que é o papel da arte, da dança na formação de jovens e no desenvolvimento do pensamento crítico? Eu acho que os jovens hoje em dia, a gente tem um problema principal da nossa linguagem, da nossa geração, que é uma geração de um algoritmo que entrega aquilo que você procura. E você fica dentro dessa bolha. Pode ser que dentro dessa bolha que você está se encontrando, seja algo dentro do seu conforto, seja algo que você já procura. Mas, como eu falei, a nossa realidade são realidades metamórficas. Então, a sua realidade não é onipresente, não é única. A minha realidade não é única. Então, hoje, a arte dentro de uma educação é para mostrar que, olha, você existe, mas existem outras camadas, existem outras coisas que você precisa conhecer e que você precisa ver. Existem outras movimentações, agora falando diretamente com pessoas que já dançam, existem outras movimentações que vai além do que só um lugar europeu, que vai além só do que você está acostumado. Existem outras coisas que a gente também fala, é dança. Então, dentro de uma sociedade educativa, eu gosto de ensinar muitas minhas crianças ao respeito. Você pode não querer, você pode não gostar, mas se você está ali, você vai respeitar. A gente tem uma escuta hoje muito das pessoas passivas e escutas ativas. Tem aquelas que escutam e elas escutaram algo dentro da sua bolha, do seu próprio conforto, que elas não querem, elas só concordam. E tem aquelas ativas, que ou elas discordam de você, ou ela abraça a causa junto com você. Então, eu gosto de trazer essas pessoas para sair do muro. Você está na passiva ou você está na ativa? Uma passiva, outra ativa. Então, qual é o lugar que você vai estar? Então, para mim, a arte hoje, como um lugar educacional, é você entender que você não pode ficar parada na zona de conforto. Você precisa sair da sua bolha, porque o algoritmo só vai entregar aquilo que você já está acostumado. Então, a dança vai te cutucar dentro da movimentação, porque também faz parte da saúde, também faz parte da saúde mental, saúde física, dentro da comodidade do seu corpo, mas além disso, você também vai entender partes sociais, a parte educativa como o outro, a parte disciplinar. Então, a arte e a educação, elas estão para isso. Muito massa. Inclusive, essa coisa de viver em coletivo, né? Porque na dança, como em tudo, né? A gente é uma sociedade, né? Então a gente precisa um dos outros, né? E na dança, dependendo das coreografias que você vai fazer ali juntinho, você precisa muito que seu parceiro, parceira esteja muito de corpo presente. Isso é muito incrível, né? Eu acho a dança, assim, um instrumento incrível. Inclusive, quando eu comecei no hip hop, eu dancei, né? Dancei breaking muito Olha, mal. Muito mal, eu tá, era tá, tá. péssima, ainda bem que eu fui ser MC, porque não tava rolando. Mas era muito legal e eu gostava muito dessa coisa que dá disciplina, né? Que você precisa ter aquela disciplina. Quando você canta solo, por exemplo, assim, é outro rolê, né? Que, tipo assim, aí você ensaia dentro da sua possibilidade e tal. Agora a dança você precisa ter disciplina. E é aquele dia que tá todo mundo ali, aquele dia que você tem que ir, tá, 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 tá. Então, assim, é muito massa isso, sobretudo para crianças e jovens que estão, né? O cérebro tá ainda em fase, muitas vezes, né, de desenvolvimento mesmo, né? Então, isso é muito legal. Eles precisam entender. Precisam, total. E Vitor, agora, Chaves, Vitor Chaves. Pergunta final que não quer calar. Que mensagem você deixa hoje para quem está começando agora na dança ou buscando na arte um caminho de expressão? Olha, deixa uma mensagem que é o seguinte. Acho que entra dentro de um lugar padrão de alguns artistas, algumas pessoas quando vai apoiar, falar, confie no seu processo. Mas a confiança no processo não é você saber o que é o seu processo. Você que vai começar, você que está ingressando, você que vai estar entrando, se você achar que o seu processo é um processo fracasso, então
confia no seu processo? Se você achar que a parte que você vai estar no estrelismo é só quando você colocou aquela meta final, né? Muitos artistas, tipo, só quando estiver dançando no Lollapalooza, no Rock in Rio, eu tô no meu sucesso final, tudo que você vai encontrar pelo caminho vai ser fracasso. E se toda vez você só olhar o seu fracasso, você não vai conseguir dialogar. Então, tudo que você fracassar, na verdade, você aprendeu. E para início de tudo, você precisa errar, porque você precisa saber que aquilo não deu certo. E você só vai saber que aquilo não deu certo se você tentar. Porque eu acho que é muito, muito, mas muito pior você ficar no imaginário de tipo, nossa, se eu fizesse aquilo, será que as pessoas teriam reagido assim? Será que as pessoas teriam pensado assim? Será que alguém ia aplaudir? Ficar só naquela realidade dentro da sua cabeça de como seria do que se você for lá e fazer. Então, não tô com vontade de dançar? Dança! Nossa, vai ser muito ruim. Então, que isso vira uma motivação. Agora eu vou estudar um pouco mais. Eu dancei, nossa, uma coisa que não estava no meu corpo. Então, agora eu vou procurar sobre aquilo. Eu estive em um lugar que aquilo me incomodou. Por que que me incomodou? Então, quem que está começando com a dança, não é fácil, ainda mais no Brasil. A parte artística não é nada fácil, mas acredita que você pode chegar em um lugar. E eu gosto, só para deixar ainda mais desenhado, eu gosto de colocar uma meta grande lá no final e colocar pequenas metinhas dentro desse processo. Porque essas metinhas, elas vão deixando ali aquela sensação de que eu estou conseguindo. Não adianta deixar só uma meta final e, nossa, nunca estou chegando naquela meta. Coloca outras metinhas. Hoje eu quero aprender a escutar uma música diferente. Agora eu quero aprender uma linguagem diferente. Agora eu quero conhecer da onde surgiu aquilo. Até você chegar na sua grande meta. Porque o seu momento de estrelismo vai ser esses momentos que você saiu e falou assim, nossa, eu consegui. Nossa, teve uma falha, mas foi bom. Porque a gente não pode esquecer que a dança tá também para nos divertir. Tem muito artista aí, muitas pessoas que acabam não se divertindo mais porque usou como trabalho, porque usou como algo, como cargo, e tá esquecendo de se divertir. No final, é entretenimento, então você também tem que se entreter. Ai, que incrível! Uau! Você é demais, assim, nossa, muito bom conversar Obrigado, contigo. obrigado. Obrigada por abrir sua agenda, por vir falar com a gente, por dar essa aula pra gente aqui. De verdade Obrigado. mesmo. Eu já era fã, agora estou mais, né? Eu acho que eu gosto muito disso Obrigado. nos meus amigos, nas minhas amigas. Essa coisa da gente ser fã da gente, né? Que legal, não preciso ir pra fora pra buscar nada. Tenho tudo que eu preciso aqui, assim, isso é muito massa. Aqui, Então, caminhos sim. abertos, te desejo, viu? Um ano Obrigado. incrível que tá só começando, assim, na velocidade da luz, né? Mas, assim, em anos que venham a seguir incríveis também, caminhos abertos, muito axé, muitas realizações. Obrigada demais. Muito Programa de portas axé. abertas, viu? Obrigada mesmo, obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que acompanhou, todo mundo que está aí nos conhecendo, me conhecendo, para quem já conhecia, obrigado por estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Eu adoro ouvir você falando, eu adoro ouvir todos os seus trabalhos. Você é mesmo uma representatividade muito grande dentro do Vale. E para nós que olham você como essa representatividade está aqui, é muito bom. Eu te amo, amiga, te amo, mulher. Amo, Beijo. eu amo. Obrigado, Ai, olha, amo Jorge. de verdade. Obrigada. Faço minhas suas palavras, viu? Pra mim também ter você aqui é muito importante. E ter você aí nos representando também, né, em diversos lugares, mas quando eu digo aí, dentro desse lugar da dança mesmo, é muito importante. Então, por isso que eu digo caminhos abertos, sucesso. Você merece demais. Quero agradecer Axé! também, axé demais. Eu quero agradecer também vocês aí, ó, que estão do outro lado da telinha, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Sem vocês, gente, nada disso aqui aconteceria. Então, muito obrigada. Divulga pra geral, compartilha com aquela criança, com aquele jovem, com aquela amiga, com aquele amigo, com aquele crush, né? Crusha, que você acha que de repente pode se interessar por esse conteúdo ou não também. Manda também, fala, assiste aí. E às vezes a pessoa se conecta, né, e fala, pô, me achei, é sobre. Então, é isso. E agora a gente tá chegando no final, redes sociais, tá na descrição desse vídeo do Vitor Chaves, meu entrevistado de hoje. Muito obrigada. Vejo vocês no próximo episódio. Esse foi mais um episódio do 5CT na Cultura, que é uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Beijo, é nóis! Sucesso, Vitor!